Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos nós aqui de novo, né? Vídeo 249, Diálogo com as Sombras, Hermínio Corrêa Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação. Então, Hermínio Corrêa, ele nos diz assim, vou voltar duas linhas aqui para a gente dar sequência. Enquanto alguns se acham à nossa frente, por terem caminhado um pouco mais do que nós, né? Então, por exemplo, Chico Xavier encontra-se um pouco à nossa frente, um pouco, mas vamos ficar nesse um pouco para a gente não desanimar. Chico Xavier encontra-se um pouco mais à nossa frente porque ele batalhou mais, né? Lutou mais em bilhões de existências anteriores. Enquanto eu, pelo menos, nessas bilhões de existências anteriores, eu apenas optei pela sombra, né? Uma água de coco, uma coisa assim. Então, enquanto alguns se acham à nossa frente por terem caminhado um pouco mais do que nós, outros nos seguem um passo ou dois atrás. Então é natural. Existe aqueles muito distantes de nós na evolução, como existe aqueles assim bem rente a nós, né? É da lei universal da fraternidade que todos se apoiem mutuamente, né? Para chegarem à paz interior, que é o reino de Deus em cada qual. Pois nós já comentamos a respeito. Jesus, um belo dia, né? Nós já tratamos desse assunto. Jesus, um belo dia, disse que o seu reino não era deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Aí nós perguntamos: onde é o reino de Jesus? Que reino é esse? Será que Jesus, naquele momento, ele se referia, desculpe, a Sírio, né? Que é de onde ele veio, Capela, Júpiter, Saturno? Será que Jesus, naquele momento, ele queria dizer-nos a respeito das várias moradas na casa do Pai? É lógico que não. Meu reino não é deste mundo. E por incrível que pareça, ele falava de algo que encontra-se tão próximo a nós, só que devido à nossa ignorância, pelo menos a minha, nós não conseguimos raciocinar e chegar a uma conclusão de que ele falava do coração, do amor em nós. Então, o reino de Jesus, esse reino que ali ele, né, comentou, é o nosso coração. Jesus encontra habitado, né? Jesus habita o coração do representante dele aqui na terra, que age de acordo com os desígnios de Deus trazido por ele, as leis. Porque Jesus, nós conhecemos Deus graças a Jesus. Porque se Jesus não tivesse vindo, obviamente, nós não teríamos conhecimento a respeito do Pai. Ah, mas não foi Kardec, não, Hippolyte Léon Denisard Rivail que nos trouxe Deus. Nós temos que entender uma coisa.
que a terceira revelação, que significa a doutrina dos espíritos, ela encontra-se embasada principalmente na segunda revelação, que significa a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo à Terra, pois ele nos disse naquela época que se nós guardássemos os mandamentos dele, obviamente, se me amardes e guardardes os meus mandamentos, eu rogarei ao meu Pai que vos envie um outro Consolador. Eu rogarei. Olha a grandiosidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois ele rogou ao Pai. E a 18 de abril de 1857, aquilo que ele havia prometido há 2000 anos atrás se materializou aqui na Terra, usando esse termo com todo respeito, se materializou aqui na Terra através da doutrina dos Espíritos, que significa o Consolador por ele prometido. E como consola esse Consolador? E o quanto consola? Consola tudo. Consola tudo. Então, o reino de Deus, né? O reino de Deus encontra-se em nosso coração, né? Olha que é o reino de Deus em cada qual. O reino de Deus encontra-se em cada coração que permite que Deus e Jesus ali habite. Agora, aqueles que não permitem, paciência, né? Então, Hermínio Miranda continua. Agora nós vamos dar sequência. Falemos primeiro dos irmãos que vêm nos ajudar a servir. Nos ajudar a servir. Eu gosto de ler pausado porque eu não gosto de ir atropelando. É sempre um momento de emoção a primeira reunião mediúnica, né, de um grupo. De fato, é sempre uma emoção grandiosa. Não é verdade? Uma reunião mediúnica, ela se compara, uma reunião mediúnica, ela se compara uma reunião mediúnica de desobsessão. Me desculpe. Uma reunião mediúnica de desobsessão séria. Ela se compara a uma orquestra filarmônica aqui na Terra. Pois o maestro chega e ele encontra todos os instrumentos afinadíssimos. Então, uma reunião mediúnica de desobsessão séria se assemelha a uma orquestra filarmônica aqui na Terra, onde todos os instrumentos devem estar afinados. Agora, como que se afina um violão, um violino, um violoncelo, né? E outros instrumentos? Como que se afina um instrumento musical?
Primeiramente, estudos, estudo. O aluno, ele deve estudar bastante, estudar tudo a respeito de música, partitura, essas coisas todas. Depois que ele estuda bastante, ele parte não só, o estudo é a teoria, depois ele parte para a prática, que é a hora que ele senta ali frente ao piano e começa a dedilhar. A hora que ele pega o violino e começa a tocar. Meses, anos de estudo, de teoria e de prática para ser considerado um best-seller naquele assunto relacionado à música, né? Um musicista top. Aquele que não tem conhecimento, ele não consegue. Eu, por exemplo, se eu pegar um violão, fica assim, tim, 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 não sai do lugar. Mas quem entende de música, ele pega uma cuíca, não sei se você sabe o que é cuíca, e ele toca ali músicas de Beethoven, Tchaikovsky, né, Bach, e por aí em diante vai. Numa cuíca. Mas é porque ele estudou. Você está conseguindo entender a comparação entre uma orquestra filarmônica preparada, instrumentos todos afinados, com uma reunião mediúnica de desobsessão? Pois coloque lá no meio da orquestra algum aluno, alguns alunos inexperientes que ainda não aprenderam a afinar os instrumentos. É óbvio que o show vai ser reprovado. Assim é o médium. Na reunião mediúnica de desobsessão, ele tem que encontrar-se, ele tem que estar ali com uma responsabilidade tão grande tanto quanto um musicista, um pianista, né? Ele tem que estar ali preparado, afinado. É lógico que hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, mas naquela sequência de disciplina e de responsabilidade. Porque perfeito só Deus. Todo mundo encontra-se em processo de evolução. Agora, a pessoa não pode estar ali nos trabalhos mediúnicos de desobsessão 30, 40 anos e que você pergunta a ele a respeito das 5 obras básicas, detesto, nunca li essas obras. Eu não tenho paciência para ler livro nenhum, pois tem pessoas que são assim, são avessas às obras. Tem pessoas que são apaixonadas em romance. Romance, eu já disse aqui várias vezes, romance não é espiritismo. Romance é um drama individual, pessoal, de determinados seres, mas não é espiritismo. Então nós não podemos
misturar uma coisa com a outra. Então é lastimável quando a pessoa, 20, 30 anos ali, que nunca leu um livro das obras básicas. Então, conforme dissemos, a reunião mediúnica de desobsessão, ela se compara a uma orquestra filarmônica, onde todos os instrumentos afinados, nenhum violão com a corda arrebentada, pim, pim, ou um piano faltando uma tecla, não, tudo funcionando perfeitamente. Por que nós temos que optar pelo melhor quando se trata de espiritismo? Porque em matéria de espiritismo, nós quem precisamos nos preparar, porque o espiritismo ele já está pronto. Nós quem devemos correr atrás do espiritismo, e não o espiritismo correr atrás de nós. É o contrário. Eu não tenho que me sentar e pensar que o espiritismo vem a mim. Não. O espiritismo não precisa de nós. Tenhamos isso em nossa mente. O Cristo, vou mais além. O Cristo não precisa de nós. O amor do Cristo para com todos nós está relacionado à abnegação, à benevolência, à indulgência do Cristo, ao incondicional. O Cristo não precisa de nós para que ele evolua. Para ele evoluir, ele não precisa de nós. Mas nós precisamos dele. O espiritismo não precisa de nós, porque o espiritismo já está pronto. Mas nós não estamos prontos ainda, por isso nós precisamos do espiritismo e não o espiritismo precisa de nós. O espiritismo precisa de mim para que eu o divulgue. É lógico que os bons espíritos disseram a Kardec que a maior caridade nossa para com o espiritismo é a divulgação do mesmo. Você percebe que eu não esqueço as coisas, né? Olhos de águia, memória de não sei do que lá. Uma amiga me disse o termo, o nome de uma memória, não sei de que bicho. Acho que ela estava me chamando de bicho mesmo, porque de memória não tem nada aqui. É memória de avestruz? Não, né? Agora, de elefante? Não sei. Agora complicou tudo. Então, nós temos que ter isso em mente. Que nós, quem precisamos, nós precisamos nos preparar. Não é? Conforme Chico Xavier dizia, tá tudo aqui, ó, no que nós estamos lendo. Chico Xavier dizia que o telefone toca de lá para cá e não daqui para lá. Eu concordo com o Chico. Pelo amor de Deus, Chico, onde o senhor estiver, emita bons fluidos na direção desse ignorante aqui que vai dizer isso aqui agora. Chico está certo. De fato, o telefone toca de lá para cá e não daqui para lá. Mas é de extrema importância procurar entender que quem aqui se encontra precisa se preparar para receber esse telefonema. Porque se a pessoa aqui não se prepara, se ele não tem fé, se ele não tem mérito, se ele não tem conhecimento,
O telefone pode tocar em cima da mesa, brim, 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 1.000.000 de vezes. Que a pessoa olha lá e fala assim, é spam. Então nós temos que nos preparar. Pois vamos dizer algo além. A doutrina dos espíritos é esse telefonema. É esse telefonema que do plano espiritual aqui na Terra encontra-se tocando a nós para mais de 164, 165 anos já. Então o Espiritismo é esse telefonema que do plano espiritual está tocando aqui no nosso meio. E quantos milhões de pessoas são avessas ao Espiritismo? Não é uma questão de raciocínio, de bom senso? Quantos milhões de pessoas não acreditam no Espiritismo? E quantos milhões de espíritas que se dizem espíritas, mas que não passam-se de pseudos, charlatões, mistificadores, que distorcem tudo que há nas obras básicas da doutrina. Isso significa que esses pseudos, eles ainda não se prepararam para receber esse telefone que há mais de 164, 165 anos toca do plano espiritual aqui no nosso meio. Então Chico está certo que o telefone toca de lá para cá e não daqui para lá. Mas é preciso entender que o que Chico disse é psicologia. Ou, eu posso dizer, é uma parábola. É um código. Porque nós temos que nos preparar sim para receber a notícia que vem de lá. Uma mãe tem que se preparar para receber a carta, né, enviada pelo filho do plano espiritual, o parente, o ente querido. Porque se a pessoa, olha só para você ver, uma vez Chico Xavier, faz parte do assunto, uma vez Chico Xavier psicografou uma carta de mais de 60 páginas. E ele leu ali, né, à frente do auditório, 3 horas da madrugada. E ele leu, levantou um senhor e foi lá para poder pegar a carta. Pegou a carta, olhou, rasgou a carta, jogou no lixo e cuspiu no rosto do Chico. Você sabe disso? Está no livro Lindos Casos de Chico Xavier. Procura isso para você ver. Tá também no YouTube também. A gente tem que estudar, gente. E disse, eu não acredito nessa carta, essa carta não é do meu filho. Eu não acredito. E cuspiu na cara do Chico, e jogou a carta no lixo e foi embora. Esse telefone estava preparado? Não. Ué, mas se a espiritualidade sabia que ele não estava preparado, por que enviou a carta? Por que permitiu que o filho enviasse a carta? Você já ouviu aquele ditado? Nós temos resposta para tudo, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Pode ter certeza, Cid, que o filho fez a parte dele. O Chico fez a parte dele. Os mentores fizeram a parte dele. Para amolecer aquela pedra que se encontrava no corpo físico que chamava-se papai. Mas papai perdeu aquela oportunidade naquele momento. Um dia, no plano espiritual, ele não vai ter o direito de dizer que nunca alguém não lhe enviou nada que pudesse lhe ajudar.
Nós devemos tomar um cuidado, gente. Espiritismo não é brincadeira. Às vezes eu vejo, né, o movimento, eu fico analisando, que coisa, né? Estão brincando com ovo de casca mole. Hora que arrebentar, vão perder a clara e a gema, tudo de uma vez. E depois não adianta culpar Deus e Jesus, não. Então, vejamos. É sempre um momento de emoção a primeira reunião mediúnica de um grupo. Nossa, é uma emoção. É igual você sentar ali num teatro, num anfiteatro, né? Como as que já tive oportunidade na minha vida, na cidade de São Paulo. Você se senta ali no anfiteatro para você ouvir uma orquestra. Nossa, que emoção. O coração vem na goela, a gente toma um gole d'água, ele volta para trás e as pernas tremem, as mãos tremem. Se você não está sentado, você desmaia. É emocionante assistir uma orquestra com músicas, né, de Bach, Tchaikovsky, Mozart e Beethoven e por aí em diante vai, né? Como também é emocionante você assistir uma reunião mediúnica pela primeira vez. Verdadeira. Porque começa certo, termina certo. Começa errado, termina errado. Nós não devemos admitir aqui na Terra sermos conduzidos por cego. Já disse isso várias vezes e torno a repetir. As pessoas permitem serem mistificadas e reconhece-se a árvore pelo fruto. Bate os olhos na cara da pessoa. Olhe nos olhos da pessoa, que você saberá se a pessoa é um lobo disfarçado de ovelha ou não. Observe a vida daquela pessoa. Observe como aquela pessoa age. O representante de Jesus, ele age diferente. Primeiro, Deus. Depois Jesus. Depois Kardec. Depois a humanidade. Depois a mediunidade. E se sobrar alguma coisinha lá no fundo da panela, ele come. Se não sobrar. Por isso que Batuíra, senhor Espartaco Giraldelli, me disse: meu filho, Batuíra está aqui me dizendo, pedindo para me te dizer, para você nunca se esquecer, que Deus é a casa, Jesus é a porta e Kardec é a chave. E que você deve se preparar. E pelo fato de você ter construído uma casa em cima de rochas, onde nem vendaval e nem tempestade nenhuma a derrubará, você enfrentará milhões de obstáculos. Perca tudo, meu filho, mas não perca a dignidade. Vale a pena, é pelo Cristo. E um dia, conversando com o senhor Espartaco em seu apartamento, porque ele me recebia, não sei por qual motivo, não sei. Ele me recebia, mais um amigo meu, ele não estava a receber, ele estava tão doente, ele faltava uns 6 meses para desencarnar. 96, 97 anos. Mas eu e um amigo meu, ele nos recebia. Ele ali no sofá, sentado,
Ele pegou na minha mão, apertou bastante a minha mão. E depois ele olhou nessa direção aqui atrás de mim. Isso não é autobiografia não, gente. É para que possamos separar o joio do trigo. Ele olhou nessa direção aqui atrás de mim, levantou os olhos e olhou acima da minha cabeça, soltou-se das minhas mãos, fez assim com as mãos dele e pôs-se a chorar. Eu fiquei preocupado, porque no momento eu achei que ele estava passando mal. E ele chorou como se fosse uma criança e olhava acima da minha cabeça. E chorava, e chorava, e chorava. E só nos disse, só depois de 96 anos, que eu pude ver esse ser. E fez novamente assim. Enxugou os olhos, a esposa dele enxugou os olhos dele, e ele se sentou. E eu fiquei igual um peixe no aquário, sem saber de nada. Ai, gente, é tão difícil e ao mesmo tempo é tão fácil. Porque a gente tem muita coisa que a gente quer saber, né? Luiz, mas você não sabe? Mas você não sabe, Luiz, o que aconteceu ali? Eu sei, gente, mas tem muitas coisas que vai comigo para o túmulo. Vamos até o próximo vídeo.